Então, boa tarde a todos, né? Hoje nós teremos a oportunidade de assistir a apresentação da Fernanda Barbosa, né, que, como todos sabem, é aluna do programa de pós-graduação. Ela é orientada por mim, né, e pelo professor Diogo Simões. O projeto, além, né, do professor Tiago Lemos também, à distância, né, professor Tiago Lemos, que é professor lá da Uniswan. E o projeto da Fernanda envolve questões relacionadas ao controle dos membros superiores, né, no caso, o lado dominante e o lado não dominante, em tarefas de alcance e preensão. E o objetivo dela é avaliar de que forma essas tarefas elas perturbam o controle postural, né? Então, a Fernanda hoje vai falar um pouquinho de um estudo, inclusive, que foi conduzido por um colega nosso no Rio de Janeiro, que envolvia uma tarefa, né, de apontamento, e onde se media, então, se colhiam informações a respeito de variações do centro de pressão, né? Embora o artigo em si não discuta lateralidade, é um tema que nos interessa, né, porque traz aí toda uma abordagem, né, a respeito do controle do equilíbrio postural, né, enfim, e de que forma isso pode ser afetado por tarefas de apontamento. Tá? Obrigado, Fernanda, fica à vontade. Beleza, boa tarde, gente. Então, hoje eu trouxe esse artigo para a nossa discussão. Como o Marco falou, né, pessoal do Rio, inclusive o meu orientador, né, participou desse estudo. Então, tem um título: o tipo de informação de feedback visual muda o controle do equilíbrio em pé? Esse é o artigo original. Chegou a passar aí para vocês? Sim, Fernanda, tá aparecendo Beleza. Direitinho para a gente. Qualquer coisa é só me falar. E também, se vocês tiverem alguma dúvida, né, só interromper. Então, o artigo começa falando sobre a oscilação postural e traz que a oscilação postural espontânea ocorre de forma contínua durante a postura ereta. E essa oscilação, ela pode, né, e deve ser corrigida pelo sistema nervoso central, com o intuito, né, com o objetivo de manter a estabilidade do corpo. E traz também que, ao contrário dos adultos saudáveis, os indivíduos que possuem deficiências de equilíbrio, que têm essa estabilidade vertical comprometida, pode ser mais propenso, né, a ter quedas. E aí, nesse sentido, entra os programas de treinamento de equilíbrio. Eles têm se concentrado na redução da oscilação postural excessiva para prevenir a instabilidade durante a postura ereta. Essa redução, né, da oscilação postural... Oi? Fernanda, só um segundinho. Não, só para fazer um parênteses, o grupo lá do Rio de Janeiro, né, o professor Diogo Simões também conhece, é lá da Escola de Educação Física. Eles têm feito uma série de estudos, inclusive, avaliando os efeitos de diferentes superfícies que são usadas na reabilitação ou mesmo no treinamento. Então, eles avaliam, por exemplo, respostas autonômicas e assim, usando também escalas, né, de percepção de esforço e outras mais, né, de quão desafiador é você ficar em superfícies que apresentem algum grau de deformação. Então eles têm feito uma série de estudos, e o interessante principalmente o comportamento autonômico. Então, modulação da frequência cardíaca, enfim, eles costumam medir também condutância, e eles publicaram um trabalho, tem uns 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, falando sobre o treinamento proprioceptivo, né, que é muito comum as pessoas falarem treinamento proprioceptivo, mas uma discussão que foi trazida, inclusive, é que a propriocepção, ela é inerente, né, ela está presente sempre, né, a questão é o quanto que você pode desafiar o sistema. Então, a gente, na época, até discutindo com eles lá, falou, não,
treinamento proprioceptivo entre aspas, né? Porque você não deixa de usar a propriocepção. Nós estamos aqui sentados, né? Assistindo a apresentação da Fernanda, discutindo, estamos usando propriocepção, né? E isso não necessariamente é um treinamento, quer dizer, eu quero dizer, o treinamento proprioceptivo, como se a propriocepção fosse somente utilizada nessas modalidades ou sob essas condições, né? Então é interessante que algumas pessoas usem essa expressão, né, para talvez trazer um destaque maior para aquilo que aplicam, né, na sua prática, seja na clínica ou na prática no treinamento de uma forma geral, né? Não sei se vocês concordam comigo, enfim. É um treino de estabilidade, né, Marquinhos? De estabilidade articular, não de propriocepção. Acho que conceitualmente é isso que você está colocando mesmo. A propriocepção é inerente, ela está lá. Você está treinando a estabilidade do sistema, né? E para esse sistema se manter estável, uma das vias que você precisa é da propriocepção. Então, é uma das coisas que a gente vê realmente que usualmente as pessoas falam muito dessa forma mesmo. Eu acho que isso tem muito a ver com algum erro de tradução dos textos, não sei, é meio maluco que isso às vezes aparece muito nos nossos textos em português, não sei se isso é muito frequente nos textos em inglês, eu nunca observei, mas realmente o pessoal aqui costuma cometer esse deslize aí, acho que é um deslize mesmo. E até para elogiar, né, o pessoal lá desse grupo do Rio, é igual... A gente já tinha conversado sobre esses desenhos, né? Acho que o Thiago mesmo que estava fazendo. Muito mais fácil de entender como que foi assim, tranquilo esse artigo. Apesar de ter bastante coisa, ficar... Vocês vão ver, né? O resultado tem muita coisinha, foi tranquilo de entender. Achei muito bem feito, bem dividido. Foi bem bacana. Não, e uma coisa interessante é que a pergunta foi bem simples, o experimento, né, bem desenhado e publicado numa excelente revista, que foi até o Thiago comentou, que eles já haviam tentado outros trabalhos, né, na European Journal of Applied Physiology, é uma excelente revista. Esse trabalho que tem uma pergunta super simples, desenho experimental, né, bacana, redondinho, ou seja, a beleza da pergunta, né, ela sem dúvida nenhuma é muito mais interessante do que, às vezes você vai colocar lá uma série de equipamentos e tal, mas a pergunta em si, ela não é, né, não tem quer dizer, a questão aplicada, né, a Rayane está comentando aqui, tem os retratos percentuais, né, que se não tivesse um sistema proprioceptivo vestibular, entre outros, se não me engano, o percentual de desativação do sistema proprioceptivo não é alto nos treinos de superfícies instáveis, por exemplo. Não, a gente não conhece, Rainer. Seria até interessante se você puder depois ver esse estudo para a gente poder discutir. Seria muito legal poder, né, discutir esse trabalho. Tá? Se você lembrar depois do título, puder compartilhar conosco. E faz todo. Ou se quiser apresentar ele aqui para a gente. Mas excelente ideia. Excelente ideia. Inclusive, assim, eu acho que isso vem muito colocando aquilo que a gente estava discutindo. É estabilidade articular ou é propriocepção? Né? De fato, se você não atinge, superfície estável não atinge efetivamente essas questões de propriocepção, ela não está trabalhando o mecanismo que as pessoas costumam colocar, né? Acho que vai muito nisso que a gente está colocando, hein? Bem legal. Fica então, Rayane pode separar o artigo e se organizar para a apresentação. Ok. Fernanda, pode ir? Com a gente aqui é assim, Rayane. Você levanta a bola que a gente escuta. Não jeito não. E fica gravado, né? Então, você já viu. Excelente, Diogo. Fernanda, desculpa a minha interrupção. Nada, fica à vontade. Então, essa redução da oscilação postural, ela é possível, pode ser alcançada com o uso de tarefas motoras que são baseadas em feedback visual. Ou seja, né, os indivíduos controlam a oscilação, a sua própria oscilação, enquanto realizam uma tarefa motora guiada por uma informação visual. Alguns estudos anteriores sugeriram que, dependendo do tipo de informação desse feedback visual, que pode ser interno ou externo, é provável que a oscilação seja reduzida.
E isso ela é reduzida através de estratégias diferentes. Ou seja, né, essas tarefas motoras baseadas no feedback, elas podem ser ainda mais promissoras para o treinamento de equilíbrio, dependendo do tipo de informação do feedback visual, né, interno e externo. E dentre os protocolos baseados em informações de feedback visual para o treinamento de equilíbrio, o mais comum é o feedback visual do deslocamento do centro de pressão. Esse tipo de feedback, o objetivo dele é minimizar o deslocamento do centro de pressão enquanto está na postura ereta, através da visualização do sinal de centro de pressão, que ele é ampliado entre 2 e 4 vezes. Eu vou explicar isso melhor um pouquinho para frente com o desenho. E eu já venho trazendo nas apresentações alguns conceitos dentro dessa temática, né, mas trouxe aí mais uma vez sobre a questão do centro de pressão do corpo, que é o ponto onde a força resultante da superfície de apoio é aplicada ao corpo. Deu um delay aqui para passar. Agora foi. Então, agora falando sobre o feedback visual interno. Então, como eu falei, né, ele visa minimizar o deslocamento do centro de pressão através da visualização do sinal do centro de pressão, que é ampliado entre 2 e 4 vezes. Então, está mostrando aí na figura, né, pessoa de pé aí na plataforma de força, tem o alvo em frente à pessoa e ali o centro de pressão, que aí em inglês está como COP. E ele também pode refletir num controle mais rígido da oscilação corporal, ou então num aumento dos ajustes corretivos do corpo, para manter a estabilidade postural. Aí, ou seja, alguns estudos, eles indicam que esse feedback visual interno é como um treinamento promissor para melhorar a questão do controle postural durante a postura ereta. Eu acho que o I tem alguns jogos, né, que são mais ou menos nessa linha, né? Eu não tenho experiência com I, mas eu sei que, né, por causa da plataforma, enfim, jogo, não sei se... Rafael, à vontade. Então, essa daí era uma dúvida que eu tinha ficado com relação ao artigo, se ele cita o que foi que ele utilizou, se foi a plataforma do I, por exemplo, porque realmente, eu acho que tem até um joguinho que realmente é desse jeito mesmo no I. Você sabe, Fernando? Então, eu acredito que não seja de UI, não. Seria a plataforma de força mesmo, mas eu posso daqui a pouquinho te falar o nome dela, né? Eu acabei não colocando na apresentação. Mas... Não pode falar, Fernando, desculpa. Mas parece que não é de UI, não. E lá na parte dos materiais, eu vou falar também sobre um eletrogoniômetro também que usa para ver a questão do tornozelo. Aí eu vou falando melhor daqui para frente. Rafael, em relação ao instrumento, assim, que eu conheço lá, que eles fazem uso, é realmente uma plataforma de força, é uma plataforma de força para apenas avaliação postural e ela é triaxial. Então, eu lembro de ter, um pouco antes de eu sair de lá, eles estavam conduzindo alguns artigos, alguns trabalhos também, que eles projetavam a tela do... Porque, assim, é uma plataforma de força que é usada para pesquisa, mas ela tem uma interface, digamos assim, clínica. Então, o que eles faziam? Eles projetavam com data show aquilo que é visualizado na tela do computador para o voluntário. Né? Ele tem alguns trabalhos lá, eu imagino que eles ainda continuem realizando nesse sentido. Então, eles colocam um data show atrás do sujeito, projetam numa parede,
né, a imagem, né, ampliada do centro de pressão, e aí ali o sujeito ele vai fazendo essas correções, né, para aquele, enfim, a partir do feedback visual, né. Beleza, obrigado, Marcos. Isso, até na figurinha tem a distância, aqui não estou conseguindo ver, mas tem a distância aí certinho também da questão do alvo. Acho que 2,5 metros, se não me engano. Na figura anterior, 2,5 metros. Beleza. Então, uma outra abordagem para esse treinamento do equilíbrio é o feedback visual externo. Ele consiste, igual está explicando na figura, né? Ele é uma projeção de um laser portátil em um alvo. Então, o sujeito, né, o participante, segura com a mão direita e no estudo traz, né, que o controle do laser ele se dá pela articulação do punho. E isso não... Aí fala... Só voltar aqui, ó. Pegar minha colinha. Ele traz uma coisa que é bem importante, que é o controle do laser portátil pelo movimento da articulação do punho no alvo, requer que o indivíduo controle a posição do laser, que é essa fonte externa, e não a própria oscilação postural. Então, o que seria da própria oscilação postural é que a gente conversou antes, que seria o feedback visual interno, que é o que o Marco falou, né? Que onde é projetado o centro de pressão ampliado de 2 a 4 vezes na frente do participante. Rafael? Ô Marco, e se eu mudasse a posição do laser, por exemplo, colocasse ele no quadril, como se fosse uma fivela de um cinto, isso mudaria de alguma maneira? Então, acho que é exatamente esse objetivo, porque assim, o controle postural ele se dá por, né, olhando a ideia do modelo de pêndulo invertido e, claro, ajustes no tornozelo, no quadril. Eu acho que nesse caso você talvez tenha a contribuição, eu não sei, eu estou sugerindo aqui, tá? Não tenho essa resposta, mas eu imagino que talvez você adicione para a manutenção do controle do equilíbrio postural, talvez um pouco mais de controle de quadril, né? Porque tanto que eles fazem uso lá de eletrogoniometria no tornozelo, mas como você tem um sistema multiarticulado, seu controle é dependente dessas articulações, né? Quer dizer, de momentos ou torques que são gerados nessas articulações. Então, eu imagino que, de repente, onde você puder, de repente, a mesma coisa, de repente, se você colocasse mais na cabeça, né? Também, como se fosse uma lanterna aqui, imagino que você talvez adotasse um controle mais rígido de tronco e talvez oscilasse mais a partir do quadril, do próprio tornozelo, não sei. Mas é uma situação interessante. Eu estava, na hora que a Fernanda estava apresentando, eu fiquei pensando nisso, né? O quanto que você talvez mobilize segmentos distintos, né, do corpo a partir de onde você está fazendo esse apontamento, né? Então, exatamente. É interessante, né? Não, acho que a ideia ela é muito bacana. Acho que a ideia é muito bacana. A gente pode até perguntar ao Thiago depois. Até no estudo mesmo, não traz igual assim que é uma diretriz, né? Que tem que colocar do lado direito, assim, bem juntinho do corpo. Não tem nada falando disso. Tá feito exatamente. Assim e pronto. Exatamente. Eu lembro que o Fábio estava no mestrado nessa época. E eu não sei porquê, de uma certa forma, me incomodou um pouco a forma como eles fizeram, mas eu lembro que eles falaram, não tem um modelo, né? Eu não tenho que necessariamente ficar com o meu ombro flexionado, cotovelo estendido para fazer esse apontamento, né? Então eles optaram por manter o sujeito com os membros ao longo do corpo, né, na postura mais próximo possível da postura ereta e mobilizar o menos possível, ou seja, somente fazer esse controle a partir do punho. Pois é, aí o punho podia mexer à vontade ou não? O punho tinha que ficar o máximo sem movimento possível e ele tentando controlar só no corpo. Essa foi a dúvida. Porque muda, né? É o contrário.
É o contrário, né? Seria, eles focam para usar somente a articulação do punho, não ficar movimentando o Ah, corpo. beleza. É justamente isso, porque aí muda, porque você vai querer estabilizar o punho e controlar. Aí você vai ver como que você controla o teu corpo a partir do momento que você está estabilizando uma articulação distal, né? Essa foi a dúvida, por isso que eu perguntei com relação ao laser no quadril, ou então a lanterna mesmo, na testa. A adaptação fica diferenciada, né? Mas beleza, Fê, agora eu Sim, entendi. sim. Sim, sim, mas eu acho que a ideia é interessante, né? De que, dependendo da tarefa, né? Provavelmente você vai aí adotar diferentes estratégias também para o controle, né? Por isso que é bem interessante. E assim, de novo, acho que a pergunta deles é muito simples, né? No sentido de a parte experimental, né? Beleza. Obrigado, gente. E eu acho que eles fizeram assim justamente por não ter nenhuma diretriz. Até para o meu trabalho mesmo, eu estava procurando sobre alguma diretriz para posicionar os pés na plataforma de força. Aí eu achei um artigo que fala que tem que estar com os pés paralelos, não tem assim uma distância correta. Então, assim, acredito que esteja até certo mesmo, porque não tinha a diretriz e eles escolheram fazer dessa forma. Mas depois eu vou perguntar lá e te passo, perguntar para ele. Então, vou continuar aqui. Então, continuando a falar sobre o feedback visual externo. Essas informações externas, elas podem levar a uma redução do comprimento do percurso do centro de pressão e, consequentemente, da velocidade da oscilação do centro de pressão em pé. Então, isso vai sugerir uma menor atividade do sistema de controle postural para manter a estabilidade do corpo. E nesse caso, né, do laser portátil, que é o feedback visual externo, não permite esse controle rígido da oscilação, como no outro feedback, né, que é o feedback visual interno. Aí, no artigo, traz que os resultados de diferentes abordagens de feedback, dessa forma visual, né, não são bem compreendidos. E fala que para esclarecer esses efeitos específicos, né, do tipo de feedback, que é o interno ou externo, no controle da oscilação postural, cita que ele deve ser aplicado na mesma população. E outro fato importante, né, que merece destaque é em relação ao impacto do feedback visual na oscilação postural em direções específicas, que também não é bem explorado. Aí, nesse estudo, traz uma evidência que o feedback visual externo ele poderia mudar a oscilação postural em ambas as direções, né, antero-posterior e látero-lateral. E isso iria diminuir a variabilidade do deslocamento lateral do centro de pressão e aumentaria na direção antero-posterior. Aí tem outros estudos também que mostram que a oscilação postural tende a ser reduzida nas duas direções, antero-posterior e látero-lateral, principalmente na antero-posterior, quando realiza uma tarefa quando é baseada no feedback visual interno, que é o primeiro que a gente falou aqui. Além disso, diferentes padrões de oscilação corporal nas direções, né, antero-posterior e látero-lateral, podem indicar ajustes posturais distintos, com base no movimento do tornozelo e também com a questão de carga e descarga do quadril. Aí, com base nisso, o objetivo desse estudo, né, foi avaliar se diferentes tipos de feedback visual influenciam o controle do equilíbrio em pé. Desculpa pelo errinho ali. Então, o deslocamento do centro de pressão e o movimento do tornozelo
eles foram avaliados para identificar as mudanças entre as tarefas de feedback visual, o interno e externo. E agora, com relação aos métodos, né? Os participantes foram 26 sujeitos voluntários. Aí lá no estudo deixa claro que são 13 homens, então seria 13 homens e 13 mulheres. E também é importante falar que foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa. Falando agora sobre os procedimentos experimentais gerais. Então, agora vocês vão conseguir entender melhor sobre as condições, né, as tarefas. Os participantes, eles foram instruídos a ficar de pé, descalços, com os braços ao lado do corpo e com os pés juntos. Aí já não especifica também a questão dos pés. Na tradução traduz, né, como pés juntos. Nessas 3 condições. Primeiro, olhos abertos. Aí, segundo, que é o do feedback visual interno, que é para manter o próprio centro de pressão sobre um alvo. E o terceiro, que é o feedback visual interno, que seria apontar com o laser sobre um alvo, que é o feedback externo, né, que vocês viram também lá na figurinha. Aí tem a foto aqui de novo, deve estar chegando aí para vocês. Que cada condição foi realizada durante 60 segundos, em ordem aleatória, e com intervalo de 2 minutos entre as tarefas. Aí, esse intervalo de 2 minutos foi para evitar a questão da fadiga do desempenho da tarefa. Então, vou explicar melhor sobre as figuras. A questão do alvo, ele foi localizado na posição média do centro de pressão, igual o Marco falou, né? E fala que isso foi calculado antes do início da tarefa, então já estava tudo pronto para a pessoa realizar a tarefa. Com relação à tarefa de apontamento do laser, aí é a parte que eu falei com o Rafael, que segura o laser com a mão direita e tentar usar apenas a articulação do punho. E fala também para manter a posição mais próximo do alvo possível, né? Que seria aí o que precisaria fazer, deixar bem lá no alvo. Aí está a plataforma de força, né? A questão do eletrogoniômetro para o tornozelo. Se tiverem mais alguma dúvida, é só perguntar. Agora eu vou falar sobre a questão da instrumentação, né? A questão do deslocamento do centro de pressão, ele foi quantificado, né, medido através da plataforma de força. O movimento angular do tornozelo foi através do eletrogoniômetro. Aí foi realizada a calibração desse aparelho, né, do eletrogoniômetro, e ele foi acoplado nos participantes. E a sincronização entre o centro de pressão e os sinais de movimento do tornozelo foi assegurada através de um sinal de disparo comum. Com relação à análise estatística, para cada tarefa de 60 segundos, foram calculados parâmetros posturográficos globais de deslocamento do centro de pressão. E também fala que, até olhar aqui quais são os parâmetros, a oscilação elíptica, o desvio padrão, a frequência média e velocidade média nas direções antero-posterior e látero-lateral. E, além disso, a variabilidade do movimento tornozelo e a frequência média também foram calculadas no plano sagital. Então, seria aí na flexão plantar e flexão dorsal ou dorsiflexão. Aí até desculpe faltar alguns acentos, porque meu teclado não está funcionando, não consegui colocar no teclado virtual. Aí só um comentário rápido, Fernando, porque assim, eu acho que eles
não tiveram oportunidade de verificar, por meio também de eletrogoniometria, a contribuição, por exemplo, de quadril, né? Então, eles realmente trabalharam basicamente com a ideia de estratégia no tornozelo, né? Que, assim, eu acredito que fique mais evidente realmente nessa postura, mas seria interessante, né, se pudesse ter outras informações aí também a respeito das demais articulações, né? Joelho, talvez bem menos, né? Mas quadril seria interessante também. Não sei. Até na discussão ele traz algumas coisas sobre o quadril, eu vou falar também depois. Que realmente beleza. ele só vai avaliar mesmo o tornozelo. Exato. E se eu não me engano, o goniômetro que eles têm é triaxial, então ele consegue pegar movimentos nos 3 planos. Se eu não me engano. Então, continuando, foi feito uma nova de medidas repetidas para comparar os parâmetros posturográficos ou de tornozelo, ou entre as 3 condições, que seriam as 3 figurinhas, né, que eu apresentei: olhos abertos, feedback visual interno e feedback visual externo. E depois fez o post-hoc de Tucker para comparações pareadas. E o nível de significância de 5%. Estatística, vocês estão agora, né, bem, né, Diogo? Estou até com medo de ter falado alguma coisa errada aqui, mas acho que não. Passamos. Agora terminou. Terminou, mas não pode esquecer, né? Tem que estar aí, né? Não, tem que não pode manter esquecer. Fresco na mente. Agora, com relação aos resultados, até vai ficar assim um pouco chato eu falando, né? Mas aí não tem outra forma, né? Tem que ir falando aí como é que os resultados apresentados. Então, com relação ao desempenho geral durante tarefas de feedback visual, então houve a diferença para a área de oscilação do centro de pressão entre as 3 condições, que são os olhos abertos, feedback visual interno e o feedback visual externo. E a área elíptica do centro de pressão, ela foi significativamente menor na tarefa de feedback visual interno do que feedback visual externo e olhos abertos. E também houve diferença entre a condição de olhos abertos e feedback visual externo. Só para, acho que até esclarecer, alguém não tem ideia do que é essa área elíptica? Não, a Heloísa fez uma carinha assim. Eu não sei, não. Então, é porque a imagem lá da Fernanda, ela não dá uma ideia boa, né? O centro de pressão, ele vai ter uma trajetória tanto antero-posterior quanto médio-lateral, lateral-lateral. E então, digamos, eles fizeram 60 segundos, né? Então, digamos que eles têm, eu não sei exatamente qual a frequência de amostragem que eles fizeram. Você tem aí, Fernanda? Talvez 50 Hz. Eu também não anotei, não, mas seria a questão do estatocinesiograma que você vai falar, não é? Isso, exatamente, do estatocinesiograma, que é um traçado como se fosse um novelo de lã, como se você visse uma imagem de um novelo de lã, né? Um traçado assim que mostra a trajetória do centro de pressão, e aí você circunda uma parte dos dados, né? Quer dizer, você tenta buscar um ajuste, uma elipse que contorne um número, uma quantidade específica. Se eu não me engano, 95%, né, Diogo? Diogo, É isso mesmo, 95% é porque é como se aquele ponto ficasse numa trajetória errática. E aí você tenta envolvê-lo numa elipse que contém 95% desse deslocamento. É isso mesmo, né, Marquinhos? Beleza. Eu não lembrava o percentual exato. E aí é legal, né, Diogo, que aí você olha o eixo longitudinal, né, e transversal. Então isso lhe dá uma perspectiva da extensão da área, né, que você excursionou, o quanto você excursionou,
em milímetros quadrados ou em centímetros quadrados, e assim, a direção principal, né, que você adotou para aquela estratégia. Então a área elíptica, ela é bem intuitiva, né, no sentido de que você calcula a área de deslocamento do sujeito. É uma técnica que o pessoal aplica bastante para esse tipo de sinal. Entendi, obrigada. Nada, Elu. Da próxima eu até coloco aqui, eu não coloquei que eu já tinha colocado nos outros, mas até chegar a nossa vez demora, né, a gente acaba esquecendo. Eu poderia ter mostrado, né, a área elíptica e a questão de ser desmembrada assim, né, em função do tempo. Uhum. Uma coisa legal também é que assim, você tem o deslocamento antero-posterior e lateral-lateral. Depois você pode quebrar esse sinal em duas direções. Você pode observar os deslocamentos antero-posteriores somente e laterais. Aí você pode olhar como que o seu deslocamento se comportou, né, antero-posteriormente e somente também lateral. É bem interessante. Essa análise temporal. Então, continuando sobre a questão dos outros parâmetros posturográficos. O desvio padrão do centro de pressão diferiam entre as tarefas nos dois sentidos de oscilação. Então, no sentido antero-posterior, o desvio padrão do centro de pressão foi menor no feedback visual interno do que em olhos abertos e feedback visual externo. E teve diferença entre a condição de olhos abertos e feedback visual externo. Agora, no sentido lateral, o desvio padrão do centro de pressão foi menor no feedback visual interno do que na condição de olhos abertos e feedback visual externo, mas não houve diferença significativa entre a condição de olhos abertos e o feedback visual interno. Sobre a frequência média do centro de pressão, ela foi maior no feedback visual interno do que na condição de olhos abertos e feedback visual externo, e a frequência média do centro de pressão foi maior na condição de olhos abertos do que feedback visual externo em ambas as direções, antero-posterior e lateral. Aí só um outro comentário. É interessante que assim, os parâmetros para avaliação de deslocamento de centro de pressão existem vários, né? Então a área, o desvio padrão, e é interessante, né? O Diogo, Henrique aí pode até me corrigir se eu falar alguma bobagem, mas o sujeito no feedback visual interno, ele desculpa, deixa eu fechar a porta aqui. Ele ficaria com o corpo mais rígido, né? Ele assumiria um perfil mais rígido. Então ele oscilaria mais rapidamente, né? Ou seja, alcançando frequências mais altas, ao contrário das outras duas, onde ele oscilou mais amplamente, né? E aí, consequentemente, tendo uma frequência, uma composição mais lenta no sinal, né? Ou seja, numa ele vai oscilar mais rapidamente, mas numa amplitude curtinha, e outra ele vai oscilar mais lentamente, mas numa amplitude um pouco maior, né? Acho que é isso mesmo, Marquinhos, faz sentido. Não sou nenhum especialista de estato-cinesiograma, não, mas faz sentido. Se você faz os ajustes num espaço mais curto de distância, você vai fazê-lo de forma mais rápida, né? Com microajustes, e aí você tem componentes de mais alta frequência no sinal. Exatamente. E é interessante que, assim, para avaliação do sinal, o pessoal usa várias coisas, né? Então, a área, velocidade, desvio padrão, que no final das contas elas acabam se ligando, quer dizer, ajudando a entender, né, as estratégias de uma forma global, né? É bem interessante. Depois eu vou até falar essa relação que você falou e lá na discussão traz um pouco sobre isso. Aí separa, né, sobre o interno e o externo.
Então, continuando sobre a questão da velocidade média do centro de pressão, ela foi significativamente maior no feedback visual interno do que na condição de olhos abertos e feedback visual externo, e não teve a diferença significativa entre olhos abertos e o feedback visual externo no sentido antero-posterior. Agora, no lateral, a velocidade média do centro de pressão foi maior no feedback visual interno do que na condição de olhos abertos e feedback visual externo. Porém, teve uma diferença entre a condição de olhos abertos e feedback visual externo. Agora, com relação ao movimento do tornozelo, no plano sagital, sobre a variabilidade do movimento do tornozelo. Foi menor na condição, né, de feedback visual interno do que olhos abertos e feedback visual externo. Mas a diferença não foi estatisticamente significativa entre a condição de olhos abertos e feedback visual externo. Com relação à frequência média do tornozelo, foi significativamente maior na condição do feedback visual interno do que em olhos abertos e feedback visual externo, porém, com diferença entre as condições de olhos abertos e feedback visual externo. Quer dizer, os parâmetros corroboram aquilo que foi observado na oscilação do corpo como um todo, né? Então, aí nesse caso, provavelmente o tornozelo já garantiu, né? Olhar o tornozelo já ajudou a resolver um pouco do, né? Aí talvez, né, num eventual experimento, se não tivesse a plataforma, mas tivesse o goniômetro, já daria para ter uma ideia, né? Até um goniômetro em Excel mesmo, simplesinho, potenciômetro, daqueles que o Diogo faz lá na sala dele, né? Com potenciômetro, né? Então, voltando ao objetivo, né? O objetivo desse estudo foi investigar se as mudanças na oscilação postural, aí descrita pelo deslocamento do centro de pressão, dependem do tipo de informação de feedback visual, ou seja, interno e externo, e a questão do movimento do tornozelo, ele foi medido para fornecer insights adicionais sobre essa questão da estratégia do controle postural. E a hipótese previa que o controle postural mudaria dependendo do tipo de feedback visual, interno e externo. E os resultados, eles mostraram que o padrão de deslocamento do centro de pressão e também do movimento de tornozelo, eles foram diferentes durante o feedback interno e o externo. Então, influenciou diretamente aí o controle do equilíbrio postural. Agora eu vou falar um pouco sobre as adaptações do controle postural por meio do feedback visual interno. Então, no artigo, né, traz que essa estratégia, baseada na redução da oscilação postural, ela pode estar relacionada à questão dos participantes que foram instruídos. Então, eles foram instruídos a manter o sinal de centro de pressão próximo ao alvo. Então, temos, né, que uma oscilação menor do centro de pressão, oscilação menor vai ser relacionada a um melhor controle postural. E os resultados sugerem que o controle voluntário da oscilação corporal por meio do feedback visual interno leva uma maior eficácia do sistema de controle postural, ou seja, uma melhora do equilíbrio.
Fernanda, eu não sei, eu não, assim, desculpa que eu realmente não consegui ler o artigo, mas volta no slide anterior, por favor. Vê se chegou aí. Chegou. Não, é porque você colocou aí, oscilação menor do centro de pressão está relacionada a um melhor controle postural. Não necessariamente. Tem um professor, colega nosso, que é o Marcos Duarte, ele é físico, trabalha muito com estabilometria, controle postural. E assim, ele tem trabalhos muito interessantes com idosos e sujeitos adultos jovens. E o idoso, de uma forma geral, ele tende a adotar uma excursão do seu centro de pressão bem menor do que um adulto jovem sem qualquer tipo de comprometimento, né? Porque, na verdade, assim, o idoso, por uma redução eventual, né, alterações do controle de equilíbrio decorrentes de limitações visuais, enfim, ele adota uma postura mais rígida, o corpo dele fica mais rígido, né? Não é à toa também que a base dele muda, inclusive na marcha, então o equilíbrio tanto estático quanto dinâmico dele muda bastante. E no sujeito jovem, ele consegue excursionar muito mais o centro de pressão sem risco de queda, porque ele tem muito mais recurso para corrigir e fazer as correções necessárias. Né? Então é interessante, como, de repente, ver como é que está no texto, porque, ok, o artigo é de 2016, mas mesmo o Thiago, quando veio aqui em Juiz de Fora, e ele apresentou, né, deu aquela aula sobre controle motor, ele até deixou isso bem enfático, né? Um deslocamento maior não necessariamente significa uma redução na estabilidade, né, Rafael? Mas aí a gente poderia considerar, então, que para certos grupos, por exemplo, para adultos saudáveis, uma menor oscilação está relacionada ao melhor controle postural. Nos idosos, não necessariamente. Comparando idoso com jovem, aí essa relação não vai ser verdadeira. Mas se eu considerar jovem, eu posso considerar isso como um resultado positivo. Exatamente, porque eles foram instruídos a fazer isso, porque senão a gente ia dizer assim, então os idosos vão arrebentar nessa tarefa. Sim. De apontamento. Então imagina, né? Só que se você criar qualquer, digamos, se você colocar esses sujeitos numa superfície instável, né? Imagina. Provavelmente desequilíbrio externo gerado. Exatamente. Vai ser. Eles não vão conseguir controlar, né? Talvez até sofram uma queda, né? No caso do idoso, né? Pensando no idoso. A elipse vai ficar enorme, né? Então, o problema é que talvez os limites de estabilidade deles, os limites sejam menores. Então, para a queda, ele vai excursionar pouco. E aí, entendeu? Aí aumenta a elipse. Exatamente. Porque assim, não é simplesmente você olha a base de suporte, se meu centro de gravidade se aproxima dos limites da minha base de suporte, porque assim, na verdade existem faixas, né, digamos, da projeção do centro de pressão para os limites, e aí você vai estudando, quer dizer, qual é a dinâmica na medida que você se aproxime dos limites. Não sei se tem isso discutido assim de uma forma densa, né? Falando, por exemplo, de idosos, de adultos jovens, né? Quais são meus limites de estabilidade? Entendi. Né, na postura ereta? O quanto que eu consigo excursionar? Um sujeito idoso, será que ele vai ter se ele tiver as mesmas características antropométricas, não que eu, né? Mas que vocês jovens. Obrigado. Eu já tô no meio do caminho aí. Mais para o fim do caminho do que para o meio. Mas assim. Que isso? O Diogo da Terra. O Diogo está ganhando agora. Mas seria um trabalho interessante, né? Deve ter alguma coisa em termos de quanto que um sujeito jovem excursiona, né? Dentro dos seus limites de estabilidade, o quanto que ele consegue, né? Quer dizer, não cair, né? Entendi. É interessante essa discussão, é uma discussão bem bacana. Eu vou esperar o próximo slide. Beleza. Vai lá, Fernando.
Depois eu vou até voltar no texto, que eu tirei informação do texto mesmo, mas talvez a tradução, né? Ou então pegar essa informação antes desses artigos que você falou. E até naquele livro que você indicou para comprar, né, do Latach, tem uma parte que fala sobre idosos. Depois eu vou dar uma olhada lá para ver se tem essa questão que você levantou também. Deixa eu passar aqui, então. Agora falando sobre a velocidade média, né? O estudo traz que a velocidade média do centro de pressão reflete a quantidade de atividade regulatória associada ao nível de estabilidade alcançada pelo sistema de controle postural. E a frequência média do centro de pressão parece estar relacionada a ajustes corretivos durante a postura, que é o que você tinha falado antes, na questão da frequência média. Então, como ela está relacionada, então maior a frequência, então seria essa questão de fazer esses ajustes corretivos durante a postura. Então, até o artigo traz, né, que os participantes reduziram de forma voluntária o tamanho da oscilação, provavelmente às custas do aumento da atividade do controle postural. E no estudo também caracteriza o tornozelo como uma articulação que leva um controle mais rígido. Isso na tarefa de feedback interno. E também fala que outros segmentos também podem ser importantes para minimizar esses deslocamentos do centro de pressão. Que aí entra o que você falou, né? A questão de talvez investigar o quadril, algum segmento a mais. Agora, sobre as adaptações do controle postural por meio do feedback visual externo. Então, o estudo traz que é o oposto ao feedback visual interno e que houve uma redução na frequência média dos movimentos do tornozelo, sem alterar a variabilidade do movimento durante o feedback visual interno em relação à condição de olhos abertos. Aí traz também que pode ser que mudanças na variabilidade dos movimentos do tornozelo não foram necessárias para controlar a questão da posição do laser no alvo. E alguns estudos observaram que essa variabilidade do movimento da articulação distal não eram necessárias quando as tarefas motoras eram realizadas pelos membros superiores. Então, a gente tem que nenhuma mudança na variabilidade de movimento das articulações inferiores pode ser útil para tarefas de feedback visual externo, para estabilizar a questão dos balanços posturais. Aí já fala diretamente da questão do laser. Mas aí também traz um outro ponto que temos que as tarefas do apontamento do laser, se elas fossem assim, mais desafiadoras, aí, por exemplo, a questão de estar fazendo de uma perna só, ou então até mirando num alvo menor, né? Eu até lembrei da questão da bola pequena sobre o meu projeto. Então, esses movimentos das articulações do corpo, eles poderiam aumentar para o desempenho dessa tarefa que seria mais desafiadora. Então, como conclusão do estudo, né, temos que o controle postural ele foi influenciado pelo tipo de feedback visual, então ele foi influenciado aí pelo feedback interno ou externo, e que especificamente os padrões distintos da oscilação do centro de pressão e do movimento do tornozelo foram observados entre as tarefas baseadas em informações de feedback visual interno e externo. E, portanto, esses aspectos devem ser sempre considerados para trabalhos futuros relacionados ao desenvolvimento de treinamento e recuperação do equilíbrio.
Então é isso, muito obrigada. Um estudo bem simples, assim, bem desenhado, né? Tudo bem amarradinho e, né, discute de uma forma bem interessante, né? As estratégias, né? Eu não lembrava desse conceito de feedback, quer dizer, interno, externo, né? Interessante. Eu não lembro se isso é uma definição que é consensual, imagino que sim, né, na literatura, mas eu não lembrava do uso dessas expressões para discriminar o tipo de feedback. Eu achei muito bem, igual eu falei no início, né? Muito bem explicada a questão das figuras, como que foi dividido, né, um artigo, aí separou a questão de cada feedback, foi explicando, relacionando com as coisas. Achei bem tranquilo, né? Bem organizado. Perguntas, pessoal, comentários. Se quiser que voltem alguma coisa. Eu estou aqui tentando fazer uma associação, estou meio lento hoje, justamente para a gente utilizar para, por exemplo, numa recuperação, numa reabilitação, o que seria melhor indicado, entendeu? Se seria depende, né? Vamos considerar pessoas, indivíduos saudáveis que não têm nenhuma limitação de arco de movimento no tornozelo. Então, para qual objetivo eu poderia utilizar o feedback visual interno e o externo, sabe? Eu estou tentando fazer essa correlação, o que seria o ideal. É claro que eu não tenho uma plataforma de força, né? Mas assim, né, com o I, por exemplo, ou então em cima de alguma superfície estável, tentando bolar alguma maneira, igual tem aquelas plataformas que a gente tem que ficar jogando a bolinha, igual aquele brinquedo de criança que tinha que ficar fazendo, sabe? Eu estou tentando bolar isso. Se vocês me ajudarem, vai ficar eu fico pensando, Rafael, que talvez assim, a ideia, por exemplo, né, na caneta, na ponteira laser, você acaba excursionando mais, né, o centro de pressão. Então, eu fico imaginando, por exemplo, uma hipótese que talvez para o idoso, né, onde o sistema seja mais rígido, se você coloca um tipo de desafio que vai fazer com que ele excursione um pouco mais, quer dizer, talvez isso seja, imagino eu, mais interessante do que reforçar talvez um controle mais rígido do corpo dele. Não sei, estou aqui, né? Eu concordo. Apenas uma brainstorm. Então, imaginemos, né, que por meio de um sistema tipo o Wii, né, ainda é comercializado o Wii? Nem sei. Bom, o Bruno... 0 quilômetro eu não sei, mas não, né? Mas alguma coisa parecida, talvez, que... Nem ideia. Eles descontinuaram? Eu não sei se o Xbox teria algo similar. Verdade. O Xbox ele usa um sensor de infravermelho. Então, uma plataforma direta igual a Wii Fit, não. Então, mas será que não tem nada como uma peça externa que se compre pela internet nessa mesma ideia? De plataforma para o Xbox? Que eu conheça, não. Eu conheço bem de Xbox. Não vou discutir com um nerd, né, no Xbox, né? Eu conheço 0 de Xbox. Não, a plataforma do Wii eu tenho ela, inclusive, a Wii Fit. Mas tá guardada em algum lugar aqui dessa casa de manipulação. Mas acho que nova eu acho que não tem, não. Não tenho certeza. Talvez, assim, consiga encontrar em algum mercado paralelo, talvez, né? Não da própria Nintendo, né? Mas essas fábricas que fazem peças paralelas, né? Que ainda tem algum mercado. Não sei. Realmente eu não sei se tem. Vou dar um Google aqui para ver se... Mas eu acho, Diogo, que de repente, no caso do feedback visual externo, talvez como forma
de auxiliar, né, no exercício do controle postural numa pessoa idosa, por exemplo, talvez seja mais interessante. Aí, no caso, a plataforma talvez nem seja necessária. Você pode estar usando aí os dispositivos do Kinético, enfim, né, do Xbox, né? É mais fácil, né? Acessível. De mira, né? Coisa de mira, né? Que você tem lá projetado na tela, alguma coisa assim. Eu acho que talvez ajude muito mais do que, né? Não sei, assim. Também acho. Obrigado pela ajuda, Márcio. Né? Começar a treinar aqui em casa. Eu tenho um. Como é que é o nome? Nem sei, rapaz. O negócio está guardado também numa caixa em algum lugar. Tô que nem o Diogo aqui também, está guardado. O Wii Fit novo, PlayStation. A plataforma nova tem. A plataforma nova existe para vender. Quanto tá, Diogo? Quanto tá? Preço de hoje, R$ 374,20 no Extra. E o Wii? Então, o Wii novo não tem para comprar. Aí bacana, hein? Você tem a roda no teu carro, né? Não tem. Na plataforma tem. Mas eu acho que é bem interessante. Eu acho que a implementação do jogo, né? A Paula acho que tem trabalhado um pouco com essa linha, né? A Jaque. É muito legal. Assim, as atividades que tem de estabilidade, são bastante interessantes. Agora, se realmente você tem alguma melhora, talvez eu teria que estudar um pouco mais a respeito para ver se já teve algum ensaio clínico que testou efetivamente, né, esse tipo. Eu sei que lá na unidade, isso que você falou, eles usam, você comentou, Marquinhos, eles usam o Xbox, né? Então eles não usam a plataforma aqui do Wii, não. A professora Thalita até chegou a mostrar alguns ensaios clínicos usando a plataforma para a questão da pelve, para as mulheres que têm dor pélvica e essas coisas. Aí, nesses ensaios clínicos, estava falando que fazia diferença, só que eu não cheguei a ler, ela só apresentou eles. A minha dúvida é com que software? Usando os jogos para que você ou um software específico onde você possa propor determinados ajustes, entendeu? Então, assim, era os jogos mesmo. Aí tem que tentar entender como seria na rotina dos jogos, como que entra, porque tem jogos de estabilidade, onde você começa a controlar a sua descarga de peso para poder controlar na tela uma plataforma onde as bolas vão, tipo uma sinuca, né? Onde você vai equilibrando e tentando colocar as bolas no alvo. Então tem muitas coisas interessantes, de fato tem muita coisa legal. Agora, aí tem que estudar um pouco mais, né? Igual eu comentou aí dos artigos, para a gente poder ver. A gente até chegou a ver um pouco isso na matéria do Alexandre Barbosa, não sei se o pessoal aí lembra. O Alexandre trabalha na plataforma. No caso dele, eu acho que seria o software, não utilizaria assim, os jogos mesmo, não. Usava o Wii, né, e o software mesmo. Você diz um software que eles desenvolveram? É um outro software à parte para poder fazer medida de força, eu acho que ele está usando, mas eu não estou muito por dentro disso, não. Os meninos devem estar mais por dentro do que eu. Eu também não lembro ao certo, eu só lembro que não é com jogo mesmo, não. Pega esse software e usa o equipamento. Entendi. Mas a ideia é muito interessante. Uma disposição aqui em casa. Fácil. Legal, Diogo. Perguntas, comentários? Muito bom. Não, o trabalho é bem didático, né? Bem interessante. E o Fábio, ele tá no Rio, né? Ele chegou a ficar um tempo, foi fazer doutorado. Ele é educador físico, foi fazer doutorado dele lá na Itália com o Tayan, lá com o Merletti, engenharia elétrica. E ele chegou a trabalhar, acho que alguma coisa de... Não sei se ele manteve o projeto dele na área de biofeedback, alguma coisa assim. Aí ele voltou para o Brasil e agora é professor lá na Uniswan. Então é uma pessoa bem acessível, assim, acho que numa oportunidade, né, futura, a gente ter ele até contando um pouco desses projetos na área de estabilometria, enfim, ele tem algumas coisas bem interessantes nessa área também.
Diogo não conhece o Fábio, não, né? Então tá, gente. Se não tem, eu coloquei aqui no chat o link do trabalho do professor Marcos Duarte, que fala sobre essa comparação em sujeitos jovens e idosos em posturas de longa duração. E aí ele faz essa observação em relação ao idoso adotar um modelo mais rígido, né? E os jovens terem né, uma excursão maior. Então tá, pessoal. Então, se não temos mais perguntas, né, mais esclarecimentos, Fernando, obrigado pela apresentação. Né, obrigado pela presença de todos vocês. Né, damos por encerrar. Oi, Rafael, desculpa, pode falar. Eu não tenho pergunta, não. Eu só quero confirmar, semana que vem sou eu. Só quero confirmar essa alteração, né? Eu conversei com a Fê sobre fazer aquele texto que a gente sempre manda depois, agora inverter a ordem, mandar antes, né? Então, pode manter isso mesmo. Sim. Isso. Eu não sei se o Diogo tá sabendo, né? A gente teve Você chegou a falar com ele, Marco? Não, a gente não chegou. Não, porque vocês me perguntaram, eu concordei. É melhor, gente. A gente concorda sempre. Eu estava conversando com o Rafael a respeito do mestrado, aí a gente conversou também sobre o grupo, né? E o que a gente pensou? De colocar um texto antes, uma introdução do que a gente vai falar e juntamente com as referências. Então, assim, sem ter aquela obrigatoriedade de ler, mas se interessar, tiver um tempo, a pessoa já vai estar mais preparada, né? Até para discutir, já vai estar mais por dentro do assunto. Aí colocar o texto, essa postagem do textinho antes e depois a divulgação da apresentação. Exatamente. Dando tipo um spoiler assim, entendeu, Diogo? E aí, quem quiser discutir, quem quiser ler a referência e tal, vai ter uma oportunidade de chegar um pouquinho mais embasado, se tiver tempo, se tiver vontade, né? Enfim. Uhum. Aí, mas está confirmado, sim, você semana que vem, aí depois, na outra, a Andressa e a Vandressa. Eles tinham me perguntado, eu achei ótimo que eles tomaram essa iniciativa de fazer essa mudança, né? Eu acho realmente que ficou muito boa, mas eu achei que vocês até fossem falar diretamente com o Diogo, eu concordei, achei ótimo. Não tem como não, o negócio é para vocês. E aí, pode ser aquele artigo que eu mandei para você, Marco? Uhum. Vamos só ver a apresentação, então, a gente dá uma olhada, tá? Aí, Rayane, você arruma esse artigo aí e entra em contato com o Fernando, para o Fernando... Sim. Pense que vou esquecer. Não, até é importante lembrar, né? Colocar também, né? Vocês, né? Outras pessoas que não têm apresentado, a Rayane, não, a Vitória já teve a oportunidade de apresentar, vai ter a oportunidade de apresentar novamente para a gente outro artigo sobre lateralidade, né? Samara, que está chegando também, Samara, fica à vontade, a gente pode combinar com a Anaélia algum artigo também específico, né? A Samara passou na seleção do mestrado agora também. Então, Patrícia, né? Tá, a gente pode combinar aí de colocá-la. A ideia é que, né, todos nós possamos aí estar divulgando que estão estudando, né? E, enfim, tá bom? É como o Diogo falou, né? O grupo é de vocês, né? E aí depois a gente ia começar a encaixar, né, Fernanda? Aproveitando aí a deixa que o Marquinhos comentou da Samara, seja bem-vinda, Samara, parabéns. Encaixar os outros alunos também que foram classificados no processo seletivo, né? Então, a Camila e o Igor também vão poder entrar nas rotinas de apresentação. Eles não estão aqui com a gente hoje, mas aí depois a gente já começa a pegar no pé deles direitinho, que eles já estão fazendo matrícula já. Beleza. Obrigada aí pela participação também de todos. Imagina, até a Estela está na área para poder ver. Nossa. Gracinha. Linda. Legal. Parabéns, Ju. Valeu, gente. É isso aí. Então tá, gente. Então, damos por encerrado. Obrigado pela presença de todos. Até a próxima semana, então, com Rafael Scari. Tenham uma ótima semana. Se cuidem. E até lá. Tchau, tchau para todos. Tchau, gente. Boa semana. Boa semana. Tchau, gente. Boa semana.